Oi, eu sou o Felipe e eu gosto muito de peru. Mas calma que eu tô falando do país e do bicho. O que é curioso, né? Porque o peru, o animal, não surgiu no Peru, o país, mas no México. Mesmo que ambos os países falem espanhol. E em espanhol, peru é chamado de pavo, que é também o nome dado ao pavão. Só que como você deve ter percebido, esses dois bichos não têm nada a ver um com o outro. Por isso foi preciso fazer uma diferenciação. Então o peru é chamado de pavo e o pavão é chamado de pavo real. Ambos animais são da família Phasianidae, taxon que significa parecido com fazão. E fazão é um outro bicho que, segundo a mitologia grega, teria sido avistado pela primeira vez por Jasão e os argonautas próximo ao rio Fases. Aliás, em árabe, o peru é chamado de galo romano por causa do Império Romano do Oriente, o famoso Império Bizantino, império esse que já tinha a língua e cultura grega, então o galo romano era praticamente um galo grego. O que é curioso porque em grego, peru é chamado de galinha francesa, já na França é chamada de galinha indiana e na Índia tem o mesmo nome que no Brasil, peru. Acontece que quando os espanhóis chegaram na região, fizeram contato com o líder indígena Biru. Então eles passaram a usar o nome para se referir a qualquer terra mais ao sul. E é aí que entra o Francisco Pizarro. E eu disse Pizarro, não bizarro. Apesar de ser de fato um pouco bizarro, o cara tem entrado para a história como o conquistador do Peru. Mas enfim, enquanto ele e suas tropas avançavam rumo ao Império Inca, esse topônimo foi estendido a todo o território conquistado, até que em 1529 a capitulação de Toledo oficializou o Peru como província do Império Espanhol. Só que o problema com nomes de países não para por aqui, porque os Estados Unidos chamam o Peru de Turkey, que é o mesmo nome do país Turquia, porque o animal chegou na Inglaterra através das rotas do Império Otomano. E na Turquia o Peru é chamado de Indi, mesmo que o Peru não tenha vindo da Índia. Então o pavão sim que deveria ser a galinha da Índia, mesmo que no Peru ele seja peru real, porque o animal provavelmente surgiu lá na Índia mesmo, diferentemente do porquinho da Índia, que esse sim com certeza não é da Índia e também não é porquinho. Você já parou pra pensar nisso? Ele é um roedor do Peru. E essa confusão surgiu porque para os colonizadores europeus qualquer coisa que vinha de terras distantes era rotulado como vindo da Índia ou da Guiné, independentemente da origem real. Foi assim que o animal nativo da região andina, que a gente chama de porquinho da Índia, acabou conhecido em inglês como Guinea Pig ou porco da Guiné. Agora, no Peru, de onde ele realmente veio, o animal é chamado pelos indígenas de cuy, uma onomatopeia do som que ele faz, porque em espanhol, atualmente o idioma oficial do Peru, né, ele é chamado de Conejillo de Indias. Sim, no Peru, o rato do Peru é chamado de coelhinho da Índia. Se o Peru ficou bolado porque erraram seu nome, imagine esse aqui que erraram nome, nacionalidade e até espécie. Mas piora, porque além de coelhinho da Índia, um outro nome que se dá a esse animal é cobaia. Mas não vem do espanhol, claro. A palavra cobaia tem origem no termo indígena sabuye, que significa rato que se come. Os portugueses, ao transcreverem o termo, o fizeram como sabuya, que acabou se transformando em cabuya e seguiu até virar cobaia. E porque o coitado do bicho era tão usado em laboratórios, a palavra virou referência para algo ou alguém sujeito a experimentos científicos. Mas o mais irônico é que na própria Índia, o porquinho da Índia é chamado de porco da Guiné. Sim, exatamente como no inglês, Guinea Pig. E Guinea Pig também virou sinônimo de cobaia. Você vai perceber que boa parte dessas confusões de nome vem dessa generalização de Índia e Guiné. Apesar de serem lugares reais hoje, os termos Guiné e Índia passaram a ser usados como marcações genéricas para qualquer coisa exótica na Europa dos séculos XV e XVI, por causa das rotas comerciais que ligavam o Velho Mundo a regiões ainda pouco conhecidas. E assim, meio que não existe consenso sobre a palavra Guiné. A única coisa é que todos vão concordar é que veio da África, possivelmente de um povo que habitava ao sul do rio Senegal e eram chamados de guineus. Assim como tudo virou Peru para os espanhóis, tudo virou Guiné. Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Papua Nova Guiné, mais ou menos como tudo virou índio. Então a palavra Índia vem do sânscrito Sindhu, que significa rio, se referindo ao rio Indo, que os persas pronunciavam como Indus. Os gregos transformaram em Indos e o latim criou a Índia, utilizado desde a antiguidade para designar toda a região a leste do rio. Só que aí o Cristóvão Colombo, que além de genovenho era dono daquela fábrica de goiabada, partiu da Espanha com o objetivo explícito de encontrar uma rota ocidental para o comércio com a Ásia.
em especial China e Índia, contornando o monopólio muçulmano no Mediterrâneo. Ao avistar terra em 12 de outubro de 1492, ele descreveu a ilha das Bahamas como parte das ilhas do Sudeste Asiático, chegando a confundir Cuba com a China e Hispaniola, atual Haiti e República Dominicana, com o Japão. Em suas cartas ao monarca espanhol, Colombo manteve até o fim de sua vida a convicção de que tinha chegado na Ásia, insistindo que as terras recém-descobertas eram meras extensões do continente oriental. Então o termo usado por Colombo para designar os povos que encontrou foi índios, porque ele realmente acreditava que eram naturais das Índias. E é por isso que boa parte das populações preferem ser chamadas de indígenas, que até parece a mesma coisa, mas não tem nada a ver. O termo indígena vem do latim indu, que é dentro, e ginere, que é gerar, ou seja, que foi gerado, que nasceu de dentro. Basicamente a mesma coisa que povos originários. Até porque ficar tentando adivinhar, ou pior, inventar de onde as coisas vieram só vai continuar causando confusão. Tipo a galinha da Angola, que surgiu em outra região da África. Sabe onde? Exatamente, a galinha da Angola não veio da Angola. Ela veio da Guiné e da Abissínia também. Peraí, eu vou explicar. Até por isso, esse é o nome da ave na Angola. Galinha da Guiné. Mas em algumas regiões chamam de capote também. Então seria bom se alguém avisasse os italianos, porque lá o bicho recebe o nome de faraona, que é basicamente galinha do faraó, uma referência ao Egito. E aí, se a gente vai até o Egito, descobrimos que eles chamam de galinha da Abissínia, que era o nome do antigo reino que ficava onde hoje é a Etiópia, que é um dos lugares de onde veio a ave, além da Guiné-Bissau, claro. Já na própria Etiópia, ela é conhecida como galinha do mato, porque vive tradicionalmente nas florestas selvagens do país. E falando em Etiópia, não é curioso como o famoso café arábica, na verdade, não vem da Arábia, mas da Etiópia também? Eu acho que você já entendeu que muitos nomes que você conhece surgem desses equívocos de origem. Tem o arroz à grega, que na verdade é uma receita portuguesa, que a gente batizou assim aqui no Brasil para soar mais exótica, já que o grego tá pra gente como Índia e Guiné estão pros europeus, que nem o churrasco grego, que na verdade é o doner kebab turco. Mas mais interessante que isso é quando a origem do nome da coisa já tá no próprio nome da coisa e a gente ainda não percebeu. Por exemplo, no século XIX, nas movimentadas docas de Hamburgo, na Alemanha, servia-se uma especialidade simples e saborosa chamada Hamburgsteak, carne bovina moída, moldada e temperada, cozida ou grelhada com cebola. Um prato econômico, mas cheio de sabor, ideal para a Federação de Trabalhadores Portuários que não queriam luxo, mas sustento e praticidade. Com a onda de imigração alemã rumo aos Estados Unidos, esse Hamburgsteak embarcou com os seus criadores e chegou aos cardápios de Nova York, onde ganhou fama. Virou uma sensação, ganhou as manchetes e hoje você não consegue virar uma esquina sem encontrar um hambúrguer. Mas a coisa ficou muito melhor quando encontraram o jeito certo de comer essa carne, que já acontecia faz um tempo, colocando ela entre dois pães. Reza a lenda que por volta de 1900 em New Haven, Connecticut, um cozinheiro improvisou ao colocar o bife da carne moída entre fatias de pão para atender um cliente com pressa, e assim nascia o famoso hambúrguer enquanto sanduíche. Mas calma, porque em Londres, no século XVIII, o aristocrata John Montagu era um ávido jogador de cartas. O cara era simplesmente viciado. E para não interromper as suas longas sessões com coisas desnecessárias, tipo almoçar, ele pediu que seus empregados trouxessem a carne entre duas fatias de pão, que pudesse comer com uma mão sem se afastar da mesa ou sujar as cartas. Isso uns 200 anos antes daquele hambúrguer steak. A curiosa combinação virou assunto entre seus amigos e cronistas, e todo mundo queria o mesmo lanche de John Montagu. Só que em 12 de julho de 1660, o rei Carlos II da Inglaterra tinha entregado à família do John Montagu o controle do território, que era conhecido por ser um território arenoso, ou seja, sand, e também por ser uma área comercial, ou seja, wheat. Então, o cara era o quarto conde de Sandwich. Sim, é isso mesmo que você tá pensando. O prato feito por duas fatias de pão com alguma coisa no meio virou genericamente sanduíche. Pelo menos até os paulistas, na cara de pau, pegar a porra do sanduíche e terem a pachorra de chamar isso de lanche. Meu irmão, lanche pressupõe acompanhamento e bebida, uma batata frita, um refrigerante. Vai em qualquer lugar do Brasil oferecendo lanche e chega com um pão seco pra tu ver o que tu vai arrumar. E olha que eu nem comecei a falar da pizza de calabresa sem queijo, hein? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.